Olá, aqui é Márcia Dávila. Para tudinho, para mesmo e assiste essa dica que ela vale a pena. Funciona mesmo. Veja. Olá, papai e mamãe, seja bem-vindo ao canal Paz 360 Graus e vamos aqui a mais uma dica poderosíssima para você que tem enfrentado aquele dilema do seu filho chorar por qualquer coisa. A chamada crise de choro, as manhas, não é? Aquilo que faz a criança chorar por qualquer coisa. Ao invés de ela pedir, ela expressar, ela chora. Mas e aí, por que a criança reage desse jeito? E a pergunta número 1 que todos nós fazemos: por que meu filho chora por tudo? Vamos entender uma coisa. A primeira linguagem que o seu filho aprendeu quando veio ao mundo, a primeira forma dele se comunicar foi através do choro. Era no choro que ele costumava dizer que estava com fome ou que estava incomodado com a fraldinha suja e tantas ou uma dor que ele estivesse com cólica. Era o choro que dava a você o sinal e ali ele conseguia expressar o que ele sentia através do choro. A criança vai crescendo, ela vai adquirindo alguns vocabulários, mas quando se trata de emoções, esse vocabulário não é apresentado adequadamente para as crianças. E a criança, ela já nasce com todas as emoções dentro dela. E à medida que ela vai crescendo, ela vai vivenciando mais coisas no dia a dia dela, ela vai lidando com mais emoções ainda. E lidar com essas emoções não é tão simples. Ela não sabe como fazer. E a forma dela expressar a frustração, a raiva, o medo, a ansiedade, seja qual for a emoção, é através do choro. Então, nós precisamos primeiro entender que atrás de todo um choro existe um porquê. Seja dele não estar sendo ouvido, falta de atenção, seja de algo que ele conhece, deseja e aquilo não é possível no momento, ou ele não consegue expressar aquilo. Então, o choro ele sempre tem um porquê. Mas a questão mais profunda ainda é que a criança precisa entender quais são os limites e entender que agora, na fase que ela está falando, o choro não é mais necessário. Ela pode expressar a emoção dela através das palavras. Então, o primeiro passo que você deve dar para começar a eliminar de vez toda essa manha, essa crise de choro, é nomear as emoções. Se seu filho está chorando ou está muito aborrecido porque ele está brincando e o brinquedinho que ele está não funcionou, aí ele fica muito irritado e começa a chorar. Então você olha para ele e diz: eu sei que você está muito chateado, não é? É muito chato quando a gente quer brincar e o brinquedo não funciona. Eu entendo isso muito bem. Olha bem, não quer dizer que você concordou com a reação dele, mas você explicou qual é a emoção que ele está sentindo. Por outro lado, você também não negou a emoção. Você fez com que ele reconhecesse e mostrasse que é natural que isso aconteça. Quando a criança percebe que a emoção que ela tem, ela não é rejeitada, ela não é algo feio, como às vezes, muitas das vezes os pais falam, né? Mas é algo normal e que ela precisa apenas aprender a lidar com aquilo, passa a ter uma expressão totalmente diferente, um significado totalmente diferenciado para essa criança. Então, primeira coisa, nomeie as emoções. Segundo, valide as emoções. Validar é você usar empatia, é você se colocar no lugar dele e entender. Não quer dizer, volto a afirmar, que você está concordando com determinada ação que ele está fazendo, mas você entende. Então, ao invés de tirar o brinquedo quando a criança faz manha, falar palavras negativas do tipo, ai que feio, que palhaçada, ai isso não é nada demais, essas reações naturais que nós vemos no dia a dia, que os pais usam automaticamente porque aprenderam, né? Porque vem outros pais e viram seus pais também fazer.
essa reação, ela só reforça esse comportamento. Por isso que muitos pais ficam, mas eu não entendo, cada vez que eu brigo com ele, que eu explico, que eu falo, ele piora. E realmente, porque as emoções precisam ser ensinadas, precisam ser aceitas no sentido e trabalhadas para que possa melhorar a forma da reação dele. Então, primeiro lugar, né? Depois de você trabalhar tanto a nomeação das emoções, depois a empatia, você ensine para os seus filhos que os sentimentos são ok, mas o que eles fazem é que nem sempre é ok. E então você vai começar a ensiná-lo a como lidar com aquela emoção, dando opções para ele que nós vamos ver daqui a pouco. Mas lembre-se, negar só vai piorar. Você tem que oferecer sempre e nunca na hora do choro. Na hora do choro, o máximo que você pode fazer é olhar nos olhos dele, se abaixar e ficar na mesma altura, reconhecer a emoção e dizer que você está ali, perguntar se ele quer um abraço. Isso funciona muito. A criança às vezes precisa, ela está se sentindo até mesmo assustada com aquela emoção que ela está, de repente, de raiva, de frustração. E o abraço, a palavra, né, de apoio, deixa a criança calma e ela volta. Quando ela estiver calma, aí sim você vai mostrar o que eu agora vou apresentar para vocês. Uma forma, uma técnica que eu uso muito com a minha filha, que é a árvore da escolha. Então, por exemplo, eu converso com ela, olha, filha, não é feio ter raiva, todos nós temos, não é feio estar frustrado, assustado, seja qual for a emoção, mas como vamos reagir a isso é que faz a diferença. Por exemplo, o que você pode fazer na hora que você estiver com raiva, que alguma coisa não está dando certo, algo que você quer e você não tem? E faça ela, ou você pode dar sugestões, ou ela mesma pode dizer como. Você pode escrever no livro, né? Ou você pode desenhar o que você está sentindo. Você pode respirar fundo e contar de 1 até 10. Você pode ir para um canto e tentar relaxar ou dar alguns pulos. São muitas as opções que a criança pode fazer. E ela vai entender o que ela pode e o que não pode. Por exemplo, jogar os brinquedos no chão, bater a porta, escangalhar alguma coisa, gritar. Essas não são opções da nossa árvore da escolha. E aí ela vai poder recorrer com o tempo, nada imediato, tá, papai e mamãe? Mas isso é um trabalho de autocontrole que você vai desenvolver com seu filho e sempre é apresentado quando ele estiver numa situação que ele possa dominar aquela emoção. E aí, valeu a pena? Olha só, essas dicas precisam ser colocadas em práticas e você precisa entender que o seu autocontrole é a primeira lição que ele tem. Se você se descontrola por qualquer coisa, é isso que ele vai fazer também quando ele se sentir frustrado. Então, você é o primeiro exemplo e logo em seguida apresente essas sugestões. Um grande abraço e compartilhe. Vamos dividir mais essas técnicas com muitos pais que estão precisando lidar com esses momentos de raiva dos seus filhos. Um grande abraço.